pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 87 do capítulo 19 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday, nona edição. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre teoria cinética dos gases. A questão 87 menciona o seguinte: a figura abaixo mostra um ciclo composto de 5 trajetórias. AB é isotérmica a 300 Kelvin, BC é adiabática com um trabalho de 5 joules, CD é uma pressão constante de 5 atm, DE é isoterma e EA é adiabática com uma variação de energia interna de 8 joules. Qual é a variação da energia interna do gás ao longo da trajetória CD? Então, pessoal, vocês podem notar, a questão nos fornece o diagrama pressão por volume e nos fornece os pontos identificando cada um dos trechos, né? O trecho AB é uma isotérmica, tá certo? O trecho BC é um processo adiabático. Notem que o processo CD é a pressão constante, né? Então, é uma reta aqui paralela ao eixo horizontal, então é a pressão constante. Então, é um processo isobárico, tá certo? E o processo DA é um processo, na verdade, aqui está separado em processo DE, que é uma isotérmica, que a questão menciona, e o processo EA é um processo adiabático, tá certo? Então, a questão menciona aí todos os processos e começamos tomando nota e discutiremos como resolveremos essa questão. Mas notando que o ponto inicial e final é o mesmo. Isso equivale a dizer que temos um ciclo fechado. E como discutido no capítulo anterior, quando discutimos sobre a primeira lei da termodinâmica e o trabalho realizado nos diferentes processos, e as implicações disso para cada processo isobárico, isocórico, adiabático, isotérmico. Então, lá discutimos também o processo cíclico, que é um processo tal que a energia inicial é igual à final, o que implica que a variação da energia interna do sistema é igual a zero num ciclo fechado. Aqui temos isto, temos um ciclo fechado, o estado inicial ele começa e termina nesse ponto A. Então, aqui temos que a variação da energia interna total é igual a zero, tá certo? Então, o que faremos é, tomaremos todas as contribuições de cada um dos trechos AB, BC, CD, DE e EA, tá certo? Então, tomaremos todas as contribuições das variações das energias internas em cada um dos trechos, levando em conta o tipo do processo em que isso implica, tá certo? Então vamos lá. Começando anotando os dados da questão, tomando nota, tá certo? E o primeiro é o processo isotérmico, que é o processo AB, que a questão nos menciona, a temperatura no processo AB é igual a 300 Kelvin. O segundo processo é o processo BC, que é um processo adiabático. A questão nos fornece o valor do trabalho realizado, tá certo? Do trabalho aí de 5 joules. O terceiro processo, o terceiro trecho desse ciclo total é o processo CD, que é um processo isobárico, isto é, a pressão constante. E a questão nos fornece a pressão, né, que é a pressão de 5 atm. O quarto trecho desse processo total cíclico é o trecho DE. O trecho DE é uma outra isotérmica, tá certo? E o último é o trecho EA, que a questão menciona que a variação da energia interna no trecho EA é de 8 joules, tá certo? Como afirmado aqui, como eu estou sublinhando. Então, como eu estava a discutir com vocês, num ciclo fechado, sabemos, vistos nas videoaulas, conteúdo do capítulo anterior e também discutido nas videoaulas e alguns vídeos exercícios desse capítulo, em um ciclo fechado, temos que a variação da energia interna é igual a zero. Então, sabemos que um ciclo fechado, tomando nota que eu mencionei, né, o estado inicial e final
são os mesmos e, consequentemente, a variação da energia interna é igual a zero, tá certo? E aí, se nós tomarmos todas as contribuições de todos os trechos, né? Então, dos trechos AB, BC, CD, DE e EA, e escrever isso acoplando a equação 1, né? Então, nós temos a seguinte equação, que a variação da energia interna total é igual à variação da energia interna do trecho AB, mais a variação da energia interna do trecho BC, mais a variação da energia interna do trecho CD, mais a variação da energia interna no trecho DE, e, por fim, mais a variação da energia interna no trecho EA, como expresso aqui pela equação de número 2. E como informado aqui na equação de número 1, que discutimos, né, um ciclo fechado, temos que a variação da energia interna é igual a zero, ok? E com isso, notando que a questão nos pediu a energia interna do gás ao longo do trecho CD, então podemos evidenciar aqui o que queremos descobrir, né, que é a variação da energia interna no trecho CD. Então podemos explicitar, tá certo? A variação da energia interna ao longo da trajetória CD, utilizando a equação de número 2. Então, pegando todos esses termos e levando para o lado direito da equação, então a gente vai trocar o sinal. Então, colocando esse sinal de menos em evidência, temos que a variação da energia interna no trecho CD vai ser a soma das contribuições de todos os outros trechos desse ciclo fechado, ok? E aí vamos analisar agora cada caso dos trechos AB, BC, DE e CA, tá certo? Discutindo para o caso que dois desses trechos, como vocês podem notar, né, o trecho AB e o trecho DE, que dará essa contribuição e essa contribuição, são trechos isotérmicos, tá certo? Então, num trecho isotérmico, a temperatura em qualquer ponto da curva, por exemplo, o trecho AB é esse trecho aqui, então qualquer ponto dessa curva aqui tem a mesma temperatura. Da mesma forma para o trecho DE, qualquer ponto dessa curva aqui tem uma outra temperatura, mas é a mesma temperatura para todos os pontos ao longo dessa curva, tá certo? Então, isso é uma informação sobre processos isotérmicos. Então, no processo isotérmico, nós temos que a variação da energia interna também é nula, ok? Então, tomando nota isto, de acordo com o enunciado, temos que os trechos AB e DE são isotérmicas, tal que a temperatura em qualquer dos trechos AB e DE são os mesmos em cada trecho e as energias internas são nulas, como eu acabei de mencionar. Então, temos aí que a variação da energia interna no trecho AB e a variação da energia interna no trecho DE são iguais a zero, tá certo? Então, isso é a discussão sobre os trechos isotérmicos. Então, veja que esse trecho e esse trecho não contribuem. E vamos agora discutir os outros dois trechos, né, que correspondem a essas duas contribuições, ΔE de BC e ΔE de CA, tá certo? E como vocês bem podem notar, esses trechos são trechos adiabáticos, tá certo? Então, os trechos BC e o trecho EA são esses dois trechos aqui que são processos adiabáticos, tá certo? Então, no processo adiabático, como bem discutido nas videoaulas, são processos que acontecem muito rapidamente e sem atrito, tais que não tem transferência de calor, nem calor entrando, nem calor saindo. Então, o calor é igual a zero. E da primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, se acoplarmos essas duas equações, temos que no processo adiabático, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, tá certo? E aí, notem que a questão nos forneceu o trabalho para o trecho BC e já nos forneceu a variação da energia interna no trecho EA. Mas toda essa discussão, haja vista que a questão nos forneceu para o trecho BC o trabalho. Então, precisávamos lembrar o fato de que no processo adiabático o calor é igual a zero e da primeira lei da termodinâmica isso vai implicar que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, tá certo? Então, tomando nota dessa informação que eu acabei de mencionar, de acordo com o enunciado, os trechos BC e EA são adiabáticos, logo não há troca de calor, isto é, Q igual a zero,
E pela primeira lei da termodinâmica, nós temos o quê, né? Delta E igual a Q menos W. Fazendo o Q igual a zero, temos que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, tá certo? E para os trechos BC e EA, temos que esses valores são o EA, a questão já dá a variação da energia interna, mas para o trecho BC dá o trabalho. Mas a variação da energia interna é menos o trabalho, então conseguimos encontrar a variação da energia interna, né? A questão nos dá o trabalho BC de 5 joules. Isso implica que a variação da energia interna no trecho BC será menos 5 joules. E a questão nos fornece a variação da energia interna no último trecho, né? Que é de 8 joules, tá certo? No trecho EA. Então, se nós substituirmos as equações 6, que dão os valores das variações da energia interna no trecho BC e EA, e equação 4, que dá as variações da energia interna nos trechos isotérmicos, substitui isso na expressão de número 3, encontramos a variação da energia interna no trecho CD como solicitado pela questão, ok? Então, substituindo as equações 4 e 6 em 3, nós encontramos o seguinte, né? Então, vocês podem notar, esse trecho aqui, variação da energia interna 0, tá aqui o zerinho. O outro trecho, delta de BC menos 5 joules, está aqui. O delta de DE 0, está aqui o 0. E o delta de CA, está aqui 8 joules, está aqui, tá certo? Então, essa soma, 8 joules menos 5 joules, dá 3 joules, mas tem um menos multiplicando. Então, isso implica que, por fim, encontramos que a variação da energia interna no trecho CD corresponde a menos 3 joules. E com isso respondemos o que foi solicitado pela questão, notando que os conhecimentos necessários para resolver essa questão é lembrar que em um processo cíclico o estado inicial é igual ao estado final e, consequentemente, a variação da energia interna é igual a zero, e lembrar que em processos isotérmicos a variação da energia interna é zero e que no processo adiabático o calor é igual a zero, o que implica numa variação da energia interna igual a menos o trabalho. Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.